Um certo sábio caminhava com os seus discípulos por um vale muito bonito, cercado de montanhas e muito verde. E nessa sua caminhada, eles chegaram a uma fazenda onde havia uma família que vivia em extrema pobreza. A situação deles era bastante precária. E aquele sábio observou que aquela família sobrevivia da renda que eles obtinham de uma vaquinha que eles criavam. Então, todo o seu sustento, toda a sua renda vinha daquela vaquinha, do que ela produzia. E então, de passagem, ele seguiu o seu caminho e os seus discípulos, então, o interrogaram e perguntaram: Mestre, o senhor viu a situação daquela família? Como eles vivem em uma extrema pobreza? Ele consentiu com a sua cabeça. E então os seus discípulos disseram: Mestre, o senhor não vai fazer nada? E ele permaneceu em silêncio. Como os seus discípulos insistiam que ele fizesse alguma coisa para mudar a situação da vida daquela família, ele então ordenou aos seus discípulos que voltassem até a fazenda, pegassem aquela vaquinha e a jogassem do precipício. E os discípulos, então, assustados, disseram: Mestre, aquela vaquinha é o único sustento daquela família. E então ele insistiu, dizendo: Se realmente vocês querem que eu ajude aquela família, volte lá, pegue a vaquinha e jogue no precipício. E os discípulos, assim, meio que sem saber o que fazer, ou sem saber se estavam fazendo a coisa certa, foram lá e pegaram a vaquinha, jogaram do precipício e foram embora. 3 anos depois, eles passavam novamente por aquele vale lindo, maravilhoso, e de longe eles observaram aquela fazenda, e aquela fazenda já não era mais a mesma. Tudo havia mudado. As casas estavam agora no lugar, lindas edificações, a família bem alimentada, bem vestida, tudo havia mudado. E então os discípulos daquele mestre perguntaram aos moradores, aos da família, o que havia acontecido, que a vida deles havia mudado de uma forma extraordinária. E então eles disseram: Olha, há 3 anos atrás, quando vocês passaram aqui, o nosso sustento vinha de uma vaquinha que a gente tinha. E aquela vaquinha, assim que vocês passaram, caiu de um precipício e morreu, de modo que de uma hora para outra nós perdemos todo o nosso sustento. E então nós nos vimos diante de uma situação que necessitava nós tomarmos alguma atitude. E aí nós começamos a fazer outras coisas. Começamos a fazer outros trabalhos para adquirir o nosso sustento. E dessa necessidade que nós tínhamos, e nós começamos a nos virar, então nos veio uma grande prosperidade. E daquilo que nós começamos a fazer, nós criamos grandes negócios e hoje nós estamos numa situação muito melhor. E então o mestre seguiu adiante com os seus discípulos e aquela família ficou com as suas vidas transformadas. Agora um povo próspero. E então aquele mestre aplicou o moral da história. Nem sempre, quando nós perdemos todo o nosso sustento, é uma maldição.
pois às vezes estamos apegados a uma coisa que nos mantém, mas não melhora a nossa vida. Então é necessário perdermos aquilo que nos mantém para que a gente se veja obrigado a procurar novas alternativas. Muitas das vezes nós lamentamos por algo que perdemos, mas aquele algo só nos sustentava. E muitas das vezes nós ficamos apegados a algo que só nos dá a sobrevivência. Então, seja qual for a situação, se você perdeu algo que te sustentava, é uma oportunidade para você fazer algo diferente e isso vai mudar a sua vida. E se você está vivendo uma vida em um ciclo, em o que você faz só te sustenta, é hora de você abrir os seus olhos, matar a vaquinha e seguir em frente. Que Deus abençoe o seu dia, no nome do Senhor Jesus.